E assim estamos aqui para fazer conforme a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 21. E versículo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 21, e versículo de número 5. Repetindo, Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 5, somente ele, que diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque esta palavra são fiéis e verdadeiras. Amém, queridos? Amém. Nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos um guia de conduta. E esse guia de conduta é a palavra de Deus. Nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas qual é a diferença entre nós e os demais homens? A diferença é que nós reconhecemos que nós tínhamos necessidade de salvação e aceitamos a Cristo conforme a palavra de Deus nos indicou que deveríamos fazer. Jesus, dizendo aos seus, disse: Eu vim para os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos conduzidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada, ela inicia-se no livro de Gênesis, dando ênfase à palavra de Deus, porque o mundo era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Ele usou a sua palavra. E agora nós estamos no livro de Apocalipse, o livro do encerramento da história, o livro que encerra a história humana na face da terra, mas prossegue no céu. E João, tendo esta revelação, ele ouve da parte de Deus, da parte do anjo que ele foi enviado, no capítulo 21 e no versículo de número 5, dizendo: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e não existe. Quando nós retornamos para Gênesis, nós ouvimos o relato desta terra que agora está dizendo que ela não mais existirá. Então João prossegue e no versículo 5 ele ouve a narração daquele que lhe falava, dizendo: aquele que está assentado no trono. Primeiro, queridos irmãos, ele demonstra que quem está falando tem autoridade, porque está sentado no trono. Aleluia. Está sentado no trono. E ele prossegue na narração e diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele fez as primeiras coisas e há de destruir
estas que ele fez, porque está escrito, e eu vou pedir aos irmãos para ir à sua Bíblia e abrir comigo no livro do apóstolo Pedro, no segundo livro do apóstolo Pedro, quando ele fala da destruição dessas coisas, no capítulo de número 4, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11 a seguir, ele diz assim, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso que o Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, ele diz no Sermão do Monte: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No céu habita a justiça. Mas o interessante, queridos, como eu disse, é o que nos garante isso. O que é que nos garante isto? Aí, o evangelista João, ele prossegue na narração e diz: acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, glória a Deus. São fiéis e verdadeiras estas palavras. Todos nós que estamos aqui, e recentemente eu disse, e torno a repetir aqui para os irmãos, quando duas pessoas estão conversando, aí uma lança uma palavra de maldição à outra, aí esse que recebeu a palavra de maldição grita logo, bate na madeira, isola, porque acreditou na palavra de maldição que aquele outro falou, e para que esta palavra de maldição não lhe pegasse, ele usa esse termo, ele usa esta, como é que nós chamamos? Essa... Deus, aleluia. É mais ou menos isso. Esse... Ô irmãos, não é mandinga não, não, gira também não, superstição, esta superstição, Glória, aleluia. isola, bate na madeira, Deus é mais. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, quem está falando é Deus. Glória a Deus, aleluia. E nós, como crentes, conforme Pedro acabara de dizer, aqui no capítulo de número 4 da sua segunda carta, e eu faço questão de repetir para os irmãos, olha como é que Pedro se expressa, queridos irmãos. Ele diz o seguinte, visto que todas as coisas hão assim de ser desfeitas, ser tais como os que vivem
em santo procedimento e piedade. Os tais que vivem em santo procedimento e piedade somos nós. E precisamos viver assim, confiando na palavra do Senhor. Os irmãos lembram da parábola chamada a parábola do juiz iníquo? Daquela certa viúva que sempre procurava esse juiz e ele não lhe atendia, ele não atendia esta viúva, mas ela insistia pedindo que ele lhe atendesse, até o ponto de que o juiz disse: olha, eu não temo a Deus nem aos homens, mas para que estas viúvas me deixem de me molestar, eu vou atender a causa. Aí Jesus volta e diz: ouviste o que diz este juiz? Porventura o Deus que você serve, que nós servimos, não fará justiça aos seus escolhidos? Aí ele encerra dizendo: mas porém, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E por que a pergunta, queridos irmãos? E por que esta pergunta? Porque o que nos dá base, o que nos dá firmeza é a palavra de Deus. Mas se nós perdemos a base e a firmeza desta palavra, se nós perdemos a confiança nesta palavra, nós desistimos, nós retrocedemos. E retrocedendo, não tem vitória para os que retrocedem, não tem vitória para os que voltam, não tem vitória para os que desistem. Mas a vitória é dos que perseveram até o fim. E por isso Jesus pergunta: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Aí você já se perguntou: porventura achará? Ele achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Mas essa pergunta tem um propósito. Quando Jesus ministra o Sermão do Monte, um dos sinais do final do tempo é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão. E junto com esse amor vai a fé. Vai junto a fé. Mas não é de forma aleatória. Não é sem causa o esfriamento do amor e da fé. Não é. É por se multiplicar a iniquidade. É que os escândalos vão aumentando. E com os escândalos, as pessoas desistindo. É porque eu vi fulano era tão abençoado, pregava tanto, fazia tantos milagres, mas lá o que aconteceu com ele? Se ele que fazia tudo isso aconteceu, imagine eu que sou um pequeno, então eu vou desistir também. Não é sem causa, não é sem motivo. Tem causa e tem motivo, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela que nos mantém de pé. Eu iniciei a nossa mensagem, a mensagem da parte de Deus, dizendo: nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, mas por que nós nos mantemos de pé? Porque fazemos como fez Davi, reconhecemos os nossos erros e a Deus pedimos perdão, e Ele te mantém de pé, para você não desistir,
para você não retroceder e ficar para trás como as 5 virgens loucas, como as 5 virgens nécias. Mas não, nós seremos como as 5 prudentes, que estaremos prontos com as nossas lâmpadas acesas e com nossas reservas de azeite a ponto de receber o noivo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Mas é a palavra de Deus que nos sustenta. Glória a Deus, aleluia, é verdade. É esta palavra que nos sustenta. Aleluia, Jesus. E é ela, obrigado, e é ela Aleluia, que glória a Jesus. nós temos que confiar. É nela que nós precisamos confiar. Ao escritor aos Hebreus, os irmãos, abra sua Bíblia, siga comigo, olhe o que está escrito. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, e no versículo de número 12, ele diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é somente viva, não. Ela é viva e eficaz. Ela tem eficiência naquilo que ela se propunha a fazer. A palavra de Deus tem eficiência naquilo que ela se propõe a fazer. E o escritor prossegue dizendo: mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Versículo 13 ele diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar conta. Eu preciso ser com Deus verdadeiro. E dá para ser falso com Deus? Dá. Não é que engane a Deus, não. Você está enganando a si mesmo. Mas com Deus eu preciso ser verdadeiro, porque eu não posso esconder nada dele. Então a gente chega nas igrejas, às vezes dobra o joelho, e o pensamento desvia para os problemas os quais nós temos no dia a dia. E nós nem percebemos que, em vez de estarmos orando, estamos pensando nos problemas. E Deus está aqui esperando você, em vez de pensar nos seus problemas, rogar a Ele, orar a Ele, buscar a Ele com eficiência, com precisão, com discernimento, com entendimento, e confessando a Ele os seus pecados e suas falhas. Senhor, eu passei um dia difícil, eu falhei nisso, eu deslizei aqui, eu deslizei ali, mas aqui estou, Senhor, aos teus pés, jogando-me aos teus pés, porque sei que tu és misericordioso. Mas em vez disso, dobra o joelho e diz: porque irmão tal, se não fosse irmão tal eu não fazia isso, se não fosse por causa do meu patrão eu não fazia aquilo, se não fosse por causa do meu amigo eu não fazia aquilo, se não fosse por causa da minha amiga eu não fazia aquilo. Negativo, não coloque a culpa nos outros, antes assuma a sua culpa diante de Deus e peça: Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, perdoa os meus pecados. Aí você sai justificado, com o coração leve e com a mente aliviada. Aleluia. Glória a Deus. Porque, queridos irmãos, há grande benefício
em confiar na palavra de Deus. Há grande benefício não. Só há benefício em confiar na palavra de Deus. Só há benefício, irmão Domingo. Só tem benefício quando se confia na palavra de Deus. Vamos lá? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo de número 2 a seguir. Só há benefício quando se acredita, quando se confia na palavra de Deus. Por isso que o anjo disse para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O título é A Pesca Maravilhosa, capítulo de número 5, versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram a rede. Faziam o quê? Faziam o quê, irmãos? E por que lavaram a rede? Por que lavavam a rede? E não pegou nada, só tinha argaço, pegou as sujeiras do mar da Galileia. Agora tinha que limpar a rede, tinha que lavar a rede, não tinha mais nada, não pegaram nada. Mas sabe o que aconteceu? Jesus apareceu. Jesus apareceu. Aí Jesus diz assim, ó, versículo 3. Seguindo o versículo 2, melhor dizendo: mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentado os ensinava do barco as multidões. Fazia o quê? Ensinava. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ou eu confio, ou você confia, ou nada feito. Ou nada feito, ou não acontece nada, queridos irmãos. Se eu estou falando por falar, nada acontece, mas eu estou falando porque confio, algo irá acontecer. E Jesus era o exemplo máximo de falar, porque confiava que ia acontecer. Depois de ter ensinado, aí Jesus, quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai a vossa rede para pescar. Peraí. Lançar a rede para pescar, gente? O Senhor chegou aqui, a gente estava lavando as redes, nós estávamos limpando as redes, e o Senhor agora manda que a gente lance a rede para pescar. É isso mesmo, lança a rede para pescar. Aí Pedro prossegue dizendo: respondeu-lhes Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Não foi 1 nem 2 horas que eles ficaram pescando, não, Roberto. Não foi, não. Jesus ensinou mais ou menos, vamos dizer que Jesus ensinou umas 2 horas de relógio. 1h30, 2 horas de relógio. Mas só que os discípulos não estavam ali só 1h30, 2 horas. Os discípulos estavam ali a noite toda, já tinha virado a noite. Já tinha virado a noite. Agora aparece Jesus pedindo que eles confiassem na palavra. Que eles confiassem na palavra. Quem sabe, queridos irmãos, Jesus, eu estou dizendo quem sabe, viu, irmãos? Quem sabe Jesus não citou esta passagem de Isaías. Abra aí. Isaías 55, verso 10, 11, 12, 13. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde,
e faça brotar, dar semente ao semeador e pão a que comer. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Quem sabe, irmão Roberto, Jesus, dentro do ensino dele, ele não citou Isaías dizendo isso aqui. Ora, a palavra de Deus é assim. Quando eu falo, vai acontecer. Estou agora usando as minhas próprias palavras. Jesus certamente disse, quando Deus fala, queridos discípulos, ele falou, vai acontecer. Quem sabe ele não citou o profeta Isaías, no capítulo de número 1, volte a Isaías, não, Jeremias, no capítulo de número 1, no versículo de número 10 e 11, que diz assim, ó, olha que hoje te constituí sobre as nações, sobre os reis, para encarares e derribares, para destruíres e arruinares, para também edificar e para plantar. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeiro. Aí disse o Senhor, disseste bem, viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Aí você volta lá para Isaías, para Lucas. Quem sabe no ensinamento de Jesus, ele não citou todas essas referências do Velho Testamento, porque ele fazia menção dos rolos que ele estudava. Lembra do ensinamento dele no templo? Lhe deram os rolos do profeta Isaías, e ele disse assim, hoje se cumpriu o que aqui está escrito. Então Jesus, quando ensinava, citava as coisas que foram ditas pelos profetas. Lembra dele no caminho de Emaús? Quando ele ensinou que estava escrito nos salmos, nos profetas, agora ele estava ensinando no barco. Ele estava usando a palavra de Deus para encorajar os discípulos a fazer o que ele estava mandando. E a palavra de Deus serve para nós assim, irmãos. Ela nos encoraja. Enquanto todos estão dizendo, nada vai acontecer, não vai dar certo, que nada, irmão, está perdido. O juiz já bateu o martelo, mas o rei que está sentado no trono, que disse, as minhas palavras são fiéis e verdadeiras, ele ainda não decidiu. Aí Simão Pedro conclui, queridos irmãos, ele diz assim, ó, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Desvaziemos-nos de tudo que nós achamos que sabemos. Irmão Roberto, desvaziemos-nos de tudo que nós achamos que sabemos, porque um dos erros dos homens é a soberba. O pecado da soberba derrubou Satanás do céu, e o pecado da soberba tem derrubado muitos homens. Por isso que o escritor dos provérbios, ele disse que a humildade precede a honra, mas a soberba a queda. E por que desvaziemos dos nossos conhecimentos para nos submeter à palavra de Deus? Porque ela é quem garante. Aí Pedro disse, ora, eu tenho experiência de pescador,
Eu sei que o mar não está dando peixe, porque pesquei a noite inteira. Mas, contudo e porém, sob a tua palavra, lançarei a rede. Lançarei a rede sob a tua palavra. Não é por causa da minha experiência de pescador, e que não era pouca a experiência de Pedro. Pedro não tinha pouca experiência, não. Pedro era um homem experiente e experimentado na pescaria, mas toda a sua experiência foi usada a noite inteira. Pela manhã, na rede não tinha nada. Esvaziemos-nos das nossas experiências e nos coloquemos à disposição da palavra de Deus, e Ele fará o milagre. Fará o milagre. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E qual foi o resultado? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-lhe as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. Tudo isso, o efeito da palavra. O efeito da palavra daqueles que recebem e guardam no coração. Recebe com alegria e não deixa o inimigo arrebatar. Porque alguns... Aí eu chamo vocês para lembrar da parábola do semeador. O que era semeado? O que era semeado? A palavra. Mas onde era que ela era semeada? Os diversos tipos de corações que era retratado pelas terras que ali estava sendo narrado. A palavra semeada no coração, e é em todos os corações. Mas quem determina o efeito que fará esta palavra é o tipo de terra que é o seu coração, irmão Roberto. Quem determina o efeito que fará a palavra de Deus, irmão Cosme, é o tipo de terra que é o seu coração. Se o seu coração é terra boa, a palavra cresce, dá fruto 30, 60 e 90 por uma. É uma semente que faz todo esse efeito. Mas se o seu coração é como terra de pedregais, mas se seu coração é como terra de espinheiro, mas se seu coração é como terra de beira de estrada, a semente cai. Algumas dessas até nascem, como por exemplo a terra dos espinheiros, que a semente cai, cresce, mas as angústias, os desejos do mundo, as luzes do mundo faz com que esta semente perca força, e perdendo força, ela morre e deixa de ter efeito. Mas eu creio em Deus, todos nós que estamos aqui temos coração de terra boa, coração de terra que a semente prospera, que a semente cresce, que a semente faz efeito positivo.
A palavra de Deus, ela iniciou a história. A palavra de Deus é tão poderosa que ela iniciou a história, irmão Rafael. Ela iniciou a história. Alguns combatem a palavra de Deus dizendo, não foi assim não, que nada. Aí prefere acreditar na teoria do Big Bang, que por meio de uma explosão todas as coisas começaram a existir. Mas os crentes que creem na palavra de Deus diz nada, rapaz. Eu creio naquilo que está escrito no Gênesis e que se encerrará naquilo que está escrito no Apocalipse. Nós estaremos em um novo céu e em uma nova terra. Não haverá necessidade do mar. Mas por que não haverá necessidade do mar? Porque a nossa água será do rio da água da vida. Nós não precisaremos mais desse mar grande aí, porque nós teremos o rio da água da vida. Nós teremos ele novamente à nossa disposição para vermos o nosso Senhor face a face. Nós veremos ele face a face e estaremos para sempre com ele. E ele diz, e enxugarei dos olhos todas as lágrimas. Ali não haverá mais pranto, e nada de imundo estará na cidade, porque o nosso Deus estará conosco. Mas tudo isso, querido, tudo isso não é fácil. Não é assim. A gente ouve, prega, nós aceitamos a Cristo, passamos por dificuldade, alguns desistem, de repente está alegre na igreja, quando pensa que não, você encontra na rua, o irmão cabisbaixo, jogado, e você pergunta qual foi o caso. Não deu para mim, desisti. Mas por que desistiu? Porque cumpriu-se nele a palavra de Deus. E que palavra foi que se cumpriu, irmão Israel? Aqui está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. O reino de Deus é tomado, e os que se esforçam se apoderarão dele. Não é de qualquer jeito, não é fácil, não, é difícil mesmo. E Deus, em Jesus Cristo, irmão Claudelino, não escondeu isso. Ele não escondeu isso de nós, não. Ele disse, o reino do céu é tomado à força, e o que se esforça se apoderarão dele. E aí encerra, é porque é pela palavra de Deus que nós alcançamos o reino do céu. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome sua dificuldade de cada dia e não desista por causa delas, e siga-me, e venha após mim, e continue caminhando até alcançar a coroa, porque na cruz nós já estamos. Ele disse, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Nosso irmão Roberto estará louvando ao Senhor com mais um hino.
e nós estaremos servindo a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Estarei orando por vocês, pelos dizimistas e pelos ofertantes, e logo após, nosso irmão Roberto também, eu acredito que o pastor falou com você. Irmão Claudelino, o pastor lhe deu informação a respeito de que não haverá evangelismo amanhã? Então, deixa eu estar. Mas tem a questão da visita. Nosso irmão Roberto estará louvando e no final. Falou da visita? Mas falou. Amém? Curva a sua cabeça, amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa teus servos, tuas servas, as quais estarão servindo com seus dízimos e suas ofertas, Pai. Prospera, faz crescer e multiplicar para a glória do teu nome, para que haja mantimento em tua casa, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Roberto.